8h20, já estamos de volta aqui direto dos estúdios da Rádio Voz Livre e da Voz Livre TV, desta vez virando a chave. Faz tempo que eu não digo essa frase, o Felipe de Castro. Desta vez, frase? Ela é boa, né? É boa. Virando a chave, começando mais um Sextando no Divã, desta vez ao vivo, os últimos. Na verdade, já vamos abrir aqui pra galera, né? O Felipe, vamos separar, a partir de agora a gente vai separar alhos de bugalhos, né? Nós vamos ter o Sextando no Divã, esporadicamente aqui nos estúdios às sextas-feiras ao vivo, e o Felipe agora terá 2 programas. O Sextando no Divã, uma participação aqui comigo, quando eles não tiverem entrevistados, e aí vamos estrear o Podcastro. Daí sim, Felipe recebendo várias personalidades aqui nos estúdios da Rádio Voz Livre, como as últimas que você acompanhou, e foram boas entrevistas, né, Felipe? Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui aos estúdios. Olá, Cris, bom dia aos ouvintes. Dessa vez do outro lado da mesa, né? Uma maneira antiga, tá sendo estranho para mim. Mas sim, as entrevistas estão rendendo um papo muito, muito gostoso, né? Eu acho que são profissionais extremamente capacitados, alguns de nível local, naturalmente, mas já trouxemos profissionais e vamos trazer outros de nível nacional, né? E isso é uma novidade para um podcast da região. Imagina trazer alguém de nível nacional. Imagina. Mas está sendo uma experiência muito interessante. Eu estou gostando bastante. Tá se sentindo bem como âncora do babado? Naturalmente não. Não. Meu maior desafio quando eu tô do outro lado é manter o fluxo urinário dentro do corpo. Esse é o meu maior desafio. Ô Felipe, que tema legal hoje. Quando você mandou, eu digo, o Felipe sempre antenado, né? Mulherada começou a vir moda agora, cara, cuidar de boneca, é isso mesmo? Não virou moda agora, é uma coisa antiga. Os bebês reborn surgiram a partir da década de 90, né? Mas ela teve um boom a partir de 2022, quando uma blogueira de São Paulo fez uma coisa inédita para essa experiência, que foi o nascimento de um bebê reborn. Então, se tiver interesse em ver isso, você pode digitar lá no Google, que vai achar, é muito fácil de achar, né? Então ela fez o nascimento de um bebê reborn, ela colocou lá o bebê em volta de um líquido que era para ser amniótico, fez todo o processo do parto, gravou tudo isso, tem tudo isso nas redes sociais dela. Se não me falha a memória, também deve ter no YouTube, mas não tenho certeza disso, né? E aí isso voltou novamente os olhares de especialistas, mas também da comunidade geral, para essa prática, que é uma prática que existe aí há no mínimo 35 anos. Né? Ou seja, é uma prática de cuidado de bebê reborn há 35 anos. Mas se formos parar para pensar, isso é assim a ponta de uma experiência que existe desde muito tempo, né? Que é a ideia de a gente fortalecer gêneros, dando para as meninas bonecas e objetos de cozinha, né? E dando para meninos, então, carros e arminha, né? Sim. Quando a gente dá para uma menina uma boneca, a gente está ensinando ela a ser mãe. Quando demos para um menino um carrinho, estamos ensinando ele a dirigir melhor, né? Então isso fortalece a ideia de que a construção de gênero, ela é de fato uma construção histórico-cultural. Veja bem, eu tenho um filho novo, ele tem quase 3 anos, e quando ele nasceu, a minha esposa já pegou ele no colo direitinho, tinha as manhas, tudo. Quando ela me deu, foi um horror. Assim, quase pegou de trás pra frente ali. Totalmente, foi um horror, assim, foi uma coisa... E aí ela colocou no meu colo e eu não me movi por uns, sei lá, 2 minutos e meio, que foi o tempo que eu consegui sustentar ele no colo. Nem respirava. De modo algum, né? Fiz a apneia mesmo não sendo no mar. Por quê? Porque então, ela é ensinada desde pequenininha a brincar com boneca, a trocar boneca, né? Agora, o que nós temos de novo aqui é o fato de que são mulheres já formadas, adultas, que estão tendo um gosto ou retornando a uma infância tardia, talvez, aí podemos deslanchar isso melhor ao longo do nosso encontro, aos cuidados de bonecas. E aí tem um outro ponto aqui que precisamos deixar bem claro, que os bebês reborn não são somente uma boneca. São bonecas com características muito específicas. Sim. O preço varia das bebês, né?
Nós temos de R$ 400 até umas que passam os milhares. E cada uma delas, pelo menos as mais caras, elas são feitas à mão. Sim. E elas levam em torno de 300 horas cada bebê para ser feita. Por isso que tem um valor muito grande. Mas ela é feita à mão e leva esse tempo todo. Nós fizemos muito mais rápido. Muito mais rápido. Nós é 3 minutos só. É que é para dar tempo de comer o miojo, né? Continua, desculpa. Enfim, eu não podia perder essa. Não, acho que é uma boa. É o tempo do miojo ficar pronto, né? Mas enfim, então escute. Aqueles que preferem ter um filho não à maneira tradicional, levam então 300 horas, porque essas bebês reborn, elas têm cheiro, elas têm textura de pele. E acredite, algumas até respiram. É mesmo? Essa eu não sabia. Algumas têm lá um mecanismo que imita a respiração de crianças, né? Olha Então, só. a novidade está aí, né? Que são bebês ultra realistas, que tem alguma coisa assim quase de criança mesmo. Eu sou testemunha viva dessa questão de que não é de hoje que o bebê reborn tá aí. É uma pessoa muito próxima minha, com muita idade, 79 para 80 anos. Fizemos uma festa de aniversário para ela, por ela estar comemorando 80 anos. E a nossa surpresa foi o pedido de presente para ela, para a família toda, justamente nessa época, foi lá em 2018, 2019. Nessa época não tinha de 400 pila, era de 4.000 para cima, os bebê reborn. E ela pediu para a família que ela queria de presente um bebê reborn. Ela ganhou? Ganhou e virou o filho dela, que sei lá, não que ela não teve porque ela tinha vários filhos, mas ela tratava aquela boneca como realmente o seu filho. Só que agora, ô Felipe, é isso que eu quero saber de você. A gente precisa se preocupar? Freud explica isso ou é só uma modinha que, como tantas outras que viralizaram na internet e que as pessoas se sentem obrigadas a comprar porque a minha vizinha até imagina se não tiver. Ok, primeiro que não é moda porque dura 35 anos, né? Poucas modas são aquelas que duram bastante Eu digo tempo. que viralizou agora isso, né, cara? Então, isso tá retornando. Eu acho que a moda também tem disso, né? Ela tá sempre retornando, ela tem esse ciclo eterno, né? Mas o volume também era menor, né? Ou a gente não ficava sabendo. Sim, o volume era menor, mas também não tinha essa exposição tanta, né? Agora escute, Freud talvez possa ajudar a explicar, mas há outros dois autores que vão explicar melhor, vão ancorar a gente nessa conversa, né? Que é um britânico, médico e pediatra, chamado Winnicott, também psicanalista, né? E o famoso Jacques Lacan. Sim. Né? Mas antes disso, é preciso salientar algumas coisas a partir daquilo que tu me traz. Primeiro, 60% das mulheres que consomem bebê reborn têm mais de 40 anos. Né? Essa é uma estatística. Né? Segundo, há 4 critérios que sustentam a compra e o consumo de bebê reborn. Né? Um deles é mulheres que perderam os filhos pequenos, né? Mulheres inférteis, né? Avós que sentem falta da maternidade, né? E aí tem aquelas pessoas que compram porque gostam, porque tem um certo interesse nisso, colecionam, algo assim, né? Então são esses critérios que a gente precisa elencar aqui para a compra dessas bonecas, né? Então são mulheres acima dos 40 anos e que ou perderam um bebê muito cedo, né? Ou então são inférteis e, portanto, não podem ser mães, avós que já têm filhos grandes, que talvez seja uma coisa bastante comum, né? E sentem falta da maternidade, né? E também aquelas que colecionam. Então, esses são os 4 pontos que a gente precisa... Em comum entre todas elas, dá de ver que são públicos bem diferentes, mas em comum todas elas têm uma boa condição financeira, né? Então, sim, a princípio sim, né? Mas há aqueles bebês que agora custam R$ 400, né? Então, Faz lá em 10 vezes lá qual é a ideia? 40. Veja, quando a gente pensa em um mercado, quero vender alguma coisa, nós precisamos, e isso é uma falha assim, quase de caráter do mercado, né? Mas o capitalismo faz isso, eles precisam então olhar para certas fragilidades humanas. Né? E uma grande fragilidade, inclusive histórica, é o fato de que uma mulher só se sente completa quando ela é mãe. Boa. É um fato isso. Né?
São raras as exceções, então, de mulheres que se sentem completas, realizadas com outras coisas, seja no trabalho, seja na vida sexual, alguma coisa assim, né? Mas, de modo geral, as mulheres só se sentem completas, realizadas e assumem o título de eu sou mulher completa, né? Quando então ela é mãe. Né? O Lacan chama esta mulher que se sente completa, que ela é mãe, ela trabalha, ela isso e aquilo, ele chama ela de mulher mascarada. Né? Porque é a mulher que não se deu conta da falta. Nós somos seres existenciais e faltantes por existência, mas esta mulher, a mulher mascarada do Lacan, é aquela que eu faço tudo, eu dou conta de tudo, eu sou a boa zona. Então é isso. Por que eu disse boa? É uma pergunta que eu queria te fazer. As mulheres, então, tu queres me dizer que as mulheres que gritam aos quatro ventos, eu não vou ser mãe, eu não quero ser mãe, elas se arrependem depois? Algumas sim, outras não. Talvez a maioria se arrependa. Talvez a maioria se arrependa, né? Por quê? Porque há uma pressão social, e a gente vai chamar isso na psicanálise, ou a internalização dessa pressão social. Vamos chamar isso na psicanálise de superego. Né? Mas é preciso, talvez, voltar um pouco mais, lá na década de 70, na França, em que uma filósofa e também psicanalista chamada Elisabeth Badinter escreve um livro assim salutar. Né? Chama-se Um Amor Conquistado. E o subtítulo é O Mito do Amor Materno. A tese central desta estudiosa é de que aquela ideia do amor materno não existe. Porque mãe tem esse instinto de... Não. Isso é uma construção histórica. E ela consegue, inclusive, localizar isso no tempo e na história. Né? Essa história de que as mães têm um instinto materno surgiu por volta de 250, 300 anos atrás. É coisa pouca, se formos considerar a história da humanidade, de quase 5 mil anos. Né? Não que as mães não tinham uma certa relação assim com os filhos, né? Mas não era essa relação que a gente tem hoje, essa relação de instinto materno. Né? Então pensava-se antes de que uma mãe era por natureza, ou melhor, uma mulher era por natureza uma mãe. Né? Essa filósofa vai explicar que não. Essas mulheres que não querem ter filhos, elas participam dessa condição assim quase lúcida da realidade feminina, de que nem toda mulher é necessariamente apta à maternidade. Ponto. Sim. Né? No entanto, o que sofrem, e muitas delas não conseguem bancar essa pressão, é de que a sociedade sempre vai pesar sobre elas esse aspecto. Você precisa ser mãe. Você só será completa se for mãe. Então, esse é o ponto. Tá. Felipe, você já trouxe as estatísticas, mulheres com mais de 40 anos, e aí eu te pergunto, como a ciência, mais especificamente a psicanálise, vê isso? É um problema, cara? Nós temos casos, só para te dar um gancho, nós temos casos, por exemplo, nós já conversamos muito aqui no Sextando no Divã, da questão de que a pessoa aprender a conviver com a perda, que a perda é salutar, que é necessário o luto, aquela coisa toda. Mas, trazendo para o nosso tema de hoje, existem mulheres que pedem para cegonha do bebê reborn de fazer semelhante ao filho que ela perdeu. Então, pode ser, não estamos generalizando aqui, todas que vão lá e compram o reborn, mas existem casos. Como é que a ciência lida isso? Como é que a psicanálise vê isso? É um problema, Felipe? Sim e não. Tá. Até onde a fantasia pode se tornar um sintoma? Eu acho que essa é a pergunta que a gente deve fazer para o sujeito que se apresenta em uma clínica com essa questão. Né? Bom, esse sujeito que tem essa relação com bebês reborns é somente uma fantasia, né? A gente consegue perceber que isso é um momento assim passageiro, tá localizado no espaço-tempo, né? Então, eu estou aprendendo a lidar com o luto, é um luto muito profundo, e aí eu me apego a esses bebês reborn para conseguir ter um suporte. Ok, isso não vai ser um problema. Certo. No entanto, é preciso perceber alguns pontos. Se essa mulher que se faz uso desse instrumento como um instrumento real para atravessar o luto, ela perde contato com o mundo lá fora, ok, precisamos ligar aqui um sinal de alerta. Se ela tem uma relação psicótica com essa boneca,
precisamos novamente ligar um outro sinal de alerta. Se ela, ao trocar a boneca, por exemplo, não consegue distinguir de que aquilo é uma boneca, por mais que tenha feições de criança e por vezes de uma criança muito próxima a ela, o próprio filho, se ela não consegue perceber essa diferença entre realidade e a fantasia, então é um alerta que precisa ser ligado, né? Só que veja, o Winnicott, ele nos ajuda a entender um pouco melhor isso. Ele cria um conceito que é excelente e todos nós, inclusive nossos ouvintes, já passaram por isso em algum momento. Ele dá um nome bonito, que é objeto transacional. Que é quando o bebê ainda não chegou na fase do espelho, né, o estádio do espelho, então ele não percebe que a mãe é um ser diferente dele, ele e a mãe é como se fosse uno ainda, ele acha assim que a mãe é uma extensão dele, né? Ele começa a criar alguns objetos que vão servir de intermediação entre o mundo externo, a mãe, e o mundo interno, o seu self, a cabecinha do bebê, né, da criança, né? A gente dá um nome muito legal pra isso, que é naninha. Sabe as crianças que tem naninha? Sim, sim. Né? Meu filho tem algumas naninhas, né? Então, pra que serve a naninha? A naninha serve pra criar uma ponte, uma conexão entre a mãe e o bebê. A naninha é um substituto dessa mãe que está ausente. Quando a mãe vai fazer uma criança dormir, ela fala assim: o que você quer? Qual é a naninha? É o ursinho, o meu filho é o dinossauro, né? É o dinossauro de pelúcia. Okay. Aquela fralda encardida. Aquela fralda, a camisa do pai, tem umas coisas assim, né? E aí ela entrega a naninha e a menina agarra aquela naninha com muita força e aí ele consegue pegar no sono. Tente tirar aquilo da mão da criança. É um sacrifício. É difícil. Eu passei por isso. Passou por isso? É sim, é muito. Esse é o objeto transacional que o Winnicott vai falar. Né? Ou seja, é um objeto físico, material, que serve de intermediação entre o mundo externo, a mãe, né, e o mundo interno, a criança. É agarrado àquele objeto que a criança sente assim: eu estou seguro, eu tenho minha conexão com o mundo lá fora. Eu fico nesse dilema, ô Felipe, do normal, entre aspas, e o anormal também, em 3 aspas, e a questão da viralização, da febre, da modinha. 2 notícias na última semana me fizeram ir para o Google pesquisar se era fato ou era fake. Okay. A primeira foi a tentativa de atentado no show da Lady Gaga. Eu achava que era um absurdo, digo, não, isso não aconteceu, e realmente ia acontecer. A segunda foi que um vereador do Rio de Janeiro lançou um projeto criando o Dia da Cegonha Reborn. E a porra do projeto passou. Entendesse? Mas esse vereador, ele, como político, ele está aproveitando o momento. Assim como o comércio, né, o varejo, as indústrias estão aproveitando o momento também. Vai surgir reborn de tudo quanto é lado, pelo menos até essa febre passar. Isso. Entende? Então, há um conflito aí de identidade, né, o Felipe? Existem as mulheres que buscam amparo no bebê reborn, existem as mulheres que estão com problemas, né, em relação a isso, que acaba identificando aquele bebê como um filho mesmo, que para mim é preocupante. E a terceira que está lá, tô junto, tô com a galera. Né? Tá. O que tu quer saber? Eu quero saber como é que você vê isso, ao ponto de, se uma coisa como essa, que o cara, eu não vou nem dizer romantizar isso, o cara está se aproveitando da situação, mas essas febres, elas podem tirar do armário, tirar da gaveta, como eu gosto de dizer, problemas que estavam adormecidos lá, né? Perfeito. E aí, então, o bebê reborn passa a não ser mais esse objeto que vai me auxiliar a organizar o meu caos emocional. O bebê reborn passa a não ser mais esse objeto que vai me servir por um tempo para atravessar esse luto. E o bebê reborn não vai também me auxiliar a retomar a identidade de mãe, né?
Porque, veja, uma mulher que perdeu o seu filho ainda novinho, ela perde a identidade de mãe. Né? Ela é mãe do quê? Sim. Né? É mãe de uma criança morta, né? Então tem isso. O bebê reborn acaba recuperando, de certa forma, essa identidade da mãe também, né? Da mulher que se torna mãe. Né? Então, essa prática passa a não servir mais, de certa forma, de auxílio para atravessar esses problemas, e ela passa a se tornar uma questão comercial. Né? Ok, temos uma questão aqui a ser levantada. Né? O neoliberalismo, ele é, talvez, na atualidade, o maior produtor de sintomas. Acredito em ti. Muitas pessoas não precisam de terapia. Muitas pessoas precisam de comida na mesa. Né? Muitas pessoas só conseguem ter uma vida saudável emocionalmente quando tem um emprego decente, quando mora num lugar legal, quando tem comida para alimentar seus filhos, quando tem isso. Agora, quando as maiores fragilidades da humanidade tornam-se então um objeto de produção do capital, né, a gente tem aquilo que podemos chamar de uma produção do sofrimento organizado a partir de um dispositivo que é o neoliberalismo. Né? Então, mães que recorriam à prática do bebê reborn para conseguir lidar, pelo menos momentaneamente, com o luto do filho, agora pode ir numa loja e comprar esse substituto do filho, né? O objeto nacional lá do Winnicott, por, sei lá, R$400, mas se ela quiser mesmo alguma coisa assim que vá suprir essa falta, o que nunca vai, né? Ela pode pagar 4 mil. E aí tem características muito mais precisas. Ou se ela tiver mais dinheiro ainda, ela pode montar um bebê reborn com a fisionomia. Exatamente. Então é um problema isso. Você pega um ponto fragilizado de uma categoria, as mulheres que querem então ser mães ou que não conseguiram, né? E você fala, olha, eu consigo resolver essa sua fragilidade, eu consigo tapar essa falta que é estrutural, e Lacan já fala sobre isso, né? Nós temos uma falta que precisamos lidar com ela. Eu consigo tapar essa falta se tu desembolsar aí 4 mil, 8 mil reais. Dependendo do quanto quer investir, essa falta vai ser melhor tamponada. E não vai. Aí eu te pergunto, onde é que está a linha divisória entre o normal, entre aspas, e o anormal, entre aspas, como eu te falei? Quando a minha mulher, se porventura, razão ou circunstância, a minha mulher me dissesse que ela queria comprar um bebê reborn, quais são, novamente, entre aspas, os sintomas que eu tenho que identificar para ver se aquilo era um problema ou ela só está entrando na brincadeira? Primeiro que não dá para ver isso antecipadamente. Tá. Né? A compra de um bebê reborn não implica necessariamente que a pessoa está adoecida. Certo. Né? Agora, o que vai implicar isso é a relação da mulher com este bebê reborn. Entendi. Entendeu? Se é uma relação assim em que vai afastar esta senhora do resto do mundo, então, eu não posso ir no jantar que meus amigos convidaram, no churrasco lá, porque eu preciso cuidar da minha menina, ela tá gripadinha, não sei o... Entendi. Ok, então precisamos ligar um alerta aqui. Levava num carrinho para churrascaria. Então são pontos que a gente precisa fazer o parto, como por exemplo, né? Deu o boom nessa história toda no Brasil, né? Sim. Então, esses são pontos que a gente precisa localizar. Se atrapalha a relação desta mulher com o mundo lá fora, com seu companheiro, com a sua mãe, suas irmãs, com os amigos, né? Então é um ponto que precisa ser notado, né? Agora, se no entanto o bebê reborn serve assim como meus filhos já estão grandes, eu gosto de ter um bebê, olha que legal, bonitinho, vou entrar na brincadeira, né? Ok, não há problema nenhum, né? Acho que a gente precisa salientar um ponto também aqui interessante, que é o seguinte: a crítica cai de pau nessas mulheres que consomem bebê reborn. Sim. Né? Mas eu não vejo uma crítica tão severa a homens que colecionam carros, por exemplo. Boa. A parede de Hot Wheels tá lá e o cara metendo pau porque a mulher quer um reborn. Por que isso? Né? É um ponto a gente pensar aqui. Né? Por que para esses substitutos da maternidade a gente cai de pau e o sujeito então que coleciona carrinhos ou coleciona bonecos de super-herói, né? É um hobby. É um hobby, né? Às vezes a mulher compra um reborn pra
pela carência do marido que fica lá na frente do Play 5 lá jogando. Bom, pronto, olha, tá aí. Acho que essa é uma questão interessante de a gente salientar, né? Olhar isso também assim como um todo, não como um sujeito específico, mas como um todo. Mas pensa o seguinte, o bebê reborn também traz alguma coisa para aquilo que a gente pode chamar de pessoas angustiamente saudáveis. Né? Certo. Que é o seguinte, um bebê reborn, ele é um bebê que não chora. Ele é um bebê que não fica doente. É um bebê que não cresce, não se torna adolescente chato. Né? Ele é uma eterna criança, um eterno bebê. Né? E isso também denuncia, de certa forma, agora sendo assim um pouco lacaniano, né, de que a gente não consegue lidar com questões inevitáveis da vida, que é a falta. Esse meu bebê, se tudo der certo, vai crescer e vai deixar de ser um bebê. Né? Eu atendo mães que têm 60 anos, têm filhos de 32 anos e falam o meu bebê. Deixou de ser bebê faz algum tempo. Né? Mas no afã de manter essa relação ainda com a falta que está aí provocante, que está aí evocando sempre, né? Ela continua chamando o filho de 30 e poucos anos de bebê. Então Lacan vai falar sobre isso. Olha, esse bebê que a gente consome, esse bebê inorgânico, ele é, de certa forma, uma tentativa do sujeito de lidar com questões elementares de sua existência. A falta, né, e o envelhecimento. Então o bebê reborn também serve para isso. Porque é uma criança, um eterno bebê, que não vai chorar, que não vai fazer cocô para limpar, né, que não vai ficar doente, então precisa levar ao médico, que faltar ao trabalho. Né. Então é um outro ponto que a gente precisa localizar. Cara, isso faz muito sentido, velho. Aí tu me fez lembrar das pessoas que elas... Eu já escutei isso, que as pessoas, elas, quando se veem, elas estão com 10, 15 cachorros, porque elas estão procurando o Pop Forever, né? Ela quer o filhotinho, eu já escutei isso. Ai, que lindo filhotinho, pena que cresce. Né? E aí vem esses pinchers, esses chihuahua, que eu não sei porque existe na face da terra, e eles estão lá porque eles representam o filhote, né, cara? E aí as pessoas buscam principalmente as mulheres solitárias. Tu pode ver, os chihuahuas, os pinchers que aparecem nas redes sociais, normalmente é uma mulher solitária que está com aquela... Então faz todo sentido, ela busca realmente o filhote. A partir do momento que começa a crescer, perde completamente o interesse. Isso te surgiu agora? Agora, tô nesse teu papo que tu estava falando de que ela tem a certeza do Reborn, ela tem a certeza que aquilo não vai crescer, que vai ser um eterno pop. Né? Interessante como a psicanálise funciona, né? Porque em momento algum eu te falei isso. Sim. Eu fui então falando coisas e de repente tu... então quer... E é esse o barato da psicanálise. Porque é nesse momento que o sujeito se dá conta de uma coisa que o processo de cura, seja lá o que significa cura também, vai acontecendo em uma análise. Né? Quando uma mulher, uma mamãe reborn, vai a um divã, né? E ela percebe que ela tem essa relação assim meio conflituosa, meio angustiante com o bebê, com o reborn. E ela começa a falar, e ela se dá conta disso, assim como tu fez, né? Esse momento do eureka, é o momento que a gente começa a chamar de cura. Sim. Né? Então é interessante pensar sobre isso, porque de fato, para que serve esse objeto transacional? Para fazer com que o sujeito ainda mantenha o contato com o mundo lá fora. É essa ponte que liga. Então é o bebê reborn, é o cachorrinho, é o pincher, né? A gente pode ler isso também assim, de certa forma, a partir da compulsão, né? Sim. Então eu fumo porque, de certa forma, esse trabalho de levar o cigarro à boca é uma tentativa de recuperar a primeira tragada de cigarro que eu dei, que nunca vai. Então, e aí tá a angústia, né? Quanto mais eu faço isso, mais me afasto da experiência inicial. Né? Só que toda vez que eu faço, era uma tentativa inválida de recuperar essa experiência inicial. Né? Só que o bebê reborn vai garantir, então, o quê? Que eu mantenha essa experiência inicial. Né? Ainda que seja uma experiência inorgânica, mas continua sendo. Só que nós vivemos um momento histórico bastante curioso, que é o momento do inorgânico. O inorgânico tem sex appeal. Sim, imagina.
Eu dei um celular pra minha esposa, um celular novo agora, Dia das Mães, né? Dei um pra mim também. É, Me ferrei. eu também. Eu dei o celular achando assim. Falaram aí que a média do presente de das mães nesse ano ia ser de 300 pila. Eu digo, "Ixi." Eu passei faz tempo Eu disso. também Passei tempo, né? Continua. E aí eu pensei, bom, eu vou dar o celular porque assim, vou ter noites de sexo mais calientes, né? Ela passa tempo no celular descobrindo novas funcionalidades. Bem Então, assim, assim, velho. não tive, né? Não tive. Então a gente tá sempre assim tentando suturar essa falta, né? Falta-me relações íntimas, falta-me então os temas da alcova. Eu vou tentar suturar isso dando um celular. Falou, lindo celular, muito obrigado, te amo. Sentou e foi então descobrir novas funções no celular. Né? A gente tá o tempo todo tentando substituir essa falta que é inerente à condição humana. O inorgânico, cara, a flor de plástico hoje está entrando nas casas. Perfeito. Mas não é só flor de plástico. São também penas de plástico. Sim. Ok, se isso assim, é um a mais. Ok, legal. Se o casal curte, aproveitem, né? Mas isso está se tornando cada vez maior ao ponto de que eu prefiro, então, ter uma relação sexual com um pênis de borracha, um pênis de plástico, ao ter, assim, o conflito e a angústia de ter um encontro com o outro. Quer ver uma outra coisa? Do inorgânico? Olha, café descafeinado. Algum sentido. Como assim isso? Né? Cerveja sem álcool. Sem álcool. Bom, se tu queres tomar uma cerveja sem álcool, toma um suco. Né? Toma um refrigerante. Né? Então, o inorgânico hoje, ele tem um sex appeal. Ele tem uma evocação erótica. Né? Eu tomo aqui café descafeinado, porque não sei o quê. Eu com medo então, do encontro com o outro, que pode ser decepcionante, que pode ser angustiante, o cara pode ser mal cheiroso, não sei o quê. O que eu faço? Eu tenho relações sexuais com pênis de borracha. Posso escolher o tamanho, posso escolher se ele vibra pra cima, pra baixo, se ele isso, aquilo, outro, né? O encontro com o real, então, faz com que eu recorra a uma outra coisa que também tem uma conotação erótica, tem um sex appeal, que é o inorgânico. O encontro com o meu filho real, aquele então que vai chorar, que vai me acordar à noite, que vai fazer cocô, que precisa trocar assim, a fralda com as costas assim, cagadas, que faz xixi, que fica doente, que tem os saltos de desenvolvimento. O encontro com esse real faz com que, por vezes, eu recorra ao quê? Ao bebê reborn, que tem características de criança, mas que não chora, mas que não sente dor, que não sente fome e que não cresce nunca. Eu me lembro acho que ali em 2020 por aí, teve a Mattel, que é a fábrica mais famosa, a indústria mais famosa. Né? Mas daí teve um chinês, uma empresa chinesa, não vou me recordar o nome, que conseguiu, cara, reproduzir fielmente o cachorrinho, o husky. O bicho balançava o rabinho, o bicho latia, o bicho sentava, o bicho fazia qualquer coisa, só não mijava. Foi uma febre, cara. Todo mundo queria o cachorrinho. Inorgânico. Vou me incomodar porque botar um husky dentro de casa e ele comer meu sofá. Vou comprar um. Isso. Né? Então há um apelo erótico mesmo ao inorgânico, né? Que é o que então ele não possibilita que eu tenha esse encontro com o real, e o real tem as coisas da nossa fantasia também, mas também tem aquilo que... Né? Sim. Então, assim, ao invés de eu ter um encontro com uma mulher que vai perceber que eu não mando bem na cama, que eu tenho bafo, que eu não tomo banho direito, eu vou lá e compro uma boneca. Ou melhor, uma prática muito comum, comprar apenas uma parte da boneca. Então tem o mundo do sex shop aí, né? Vendem apenas assim a parte da genitália feminina, né? Sim. Então, olha, continuo tendo assim, um negócio que eu quero, mas eu não tenho acesso ao todo, né? Que é a mulher que fala mal, que fala que eu não mando bem na cama, que reclama, que pede celular caro, né? Então, assim, evita o encontro com o real, né? E que descobre que
Havia alguma coisa dentro do bolso? Não era aquele volume todo? Não era. Não, bom, um bebê reborn também ele serve para isso. Né? É verdade. Mas na condição de que as mulheres, quando estão adoecidas por uma série de questões, pode ser pelo neoliberalismo cada vez mais voraz, pode ser então por um luto que não conseguiu ser processado, né? E luto não é só de gente morta, né? Luto também é de gente que cresce, por exemplo. Nós já conversamos sobre o luto, né, Felipe? Existe uma régua, né? Ele é necessário, as pessoas têm que sofrer, têm que realmente sentir o luto, mas até um determinado ponto, né? A partir de um momento, quando ela começa a buscar subterfúgios, assim, daí complicou, né? Exatamente, né? Se isso serve de muleta, então ok, precisamos ligar um alerta e talvez procurar um especialista. Né? No entanto, se isso for passageiro, se esse sujeito continua tendo um contato com a realidade, ainda não descolou da realidade, tudo bem. É só mais uma maneira de ele conseguir lidar, atravessar com essas dificuldades. Atravessar com a angústia do encontro com o real. E o encontro com o real é sempre um encontro faltoso. Pra gente finalizar, como é que você avalia aquele mega encontro de mães reborn que aconteceu e que juntou uma multidão? Eu não tenho uma avaliação precipitada, assim. Ainda bem que foi longe. Se não era capaz de a minha mulher pedir o reborn só pra estar lá? Ainda bem que foi longe. Essa é a minha primeira avaliação. Eu acho que é válido, mas também há muitas pessoas doentes ali. Né? Existem doentes ali. Existem, né? Eu só identifiquei a bordinha. É? Mas tu identifica que existem problemas tem ali. pessoas que estão adoecidas ali por conta de tudo isso que a gente tocou. Mas é sempre um tema muito difícil, né? Então, assim, a minha avaliação lidando com uma questão assim próxima de você, não tente olhar para isso com um sarcasmo, não tente olhar para isso com um preconceito, com uma leitura moral. Não tente falar, olha, é louca, é histérica, é errada. Não, você não sabe o que se passa com essa pessoa. Né? E por vezes nem essa pessoa sabe o que se passa consigo mesmo. Né? Então, antes de antecipar qualquer tipo de resposta, pergunte se esta pessoa que está com o bebê reborn quer ou não a sua opinião. Acho que esse é um ponto interessante. É como você comentou agora há pouco, né? Quando eu comentei se a minha mulher pedisse, eu deveria ficar preocupado. Só depois, se o reborn se tornar um gatilho, daí você... Querer o bebê reborn não é um problema, exceto que você vai ter que desembolsar algo trocado. Né? Mas a relação que se vai se manter com este bebê ao longo da vida, aí sim a gente pode avaliar como sendo uma questão de levar a um analista, ou é só uma questão de, sei lá, recuperar uma infância perdida, uma questão da fantasia de ser mãe novamente. Mas é na relação que a gente precisa identificar isso. Fechamos, Felipe? Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que é isso. Eu acho que foi legal, né? Foi bom o encontro? Foi massa. Foi bom. Tava com saudade já. É. Às vezes fica agoniado ali, que agora eu virei peão do Felipe, né? Agora quando ele tem entrevista aqui, eu faço mesa pra ele. Ele ainda me dá esporro, Cristiano, bota intervalo lá, cara. Mas escute, pra mim esse negócio de ser âncora é uma coisa nova. Eu gosto de estar do outro lado aqui, eu gosto de falar, entendeu? Mas eu já estou cansado das minhas bobagens também, né? Então eu quero trazer outras pessoas pra falar suas próprias bobagens. Né? E tem bobagens na próxima semana? Tem. Eu não lembro de cabeça agora. Não, lembro sim. Na próxima semana a gente vai trazer um psiquiatra. Ah, legal. Muito legal. Daqui da cidade, um cara bom. E a gente vai discutir sobre a medicalização da vida. Eu preciso contratar um gongo aqui ou montar um octógono, porque um psiquiatra e psicanalista normalmente o papo é bom. Ele é meu amigo. Eu costumo ser respeitoso com as pessoas que eu gosto. Já disse a ele que iria me comportar. Então, eu acho que não precisa disso. Mas também não sei. Não dá pra saber. Não. Pelo menos os copos d'água eu vou tirar da mesa. De todo modo, eu vou vir armado. Boa. Garantir algum tipo de segurança. Filipão, bom final de semana pra ti e nos encontramos na próxima semana. Muito obrigado, Cris, por essa abertura de espaço de novo. É sempre gostoso estar aqui, né? E obrigado aos ouvintes também que nos acompanharam nessa sexta-feira ensolarada. Né? Dia das Mães para quem é mãe, então, de gente, para quem também é mãe de bebê reborn, para quem é mãe de pet, mãe de planta, para quem é mãe de santo, né? Verdade. Feliz Dia das Mães para todas as mamães do Brasil. Obrigado, Felipe.
9 horas em ponto. Ó, gravando, rapaz. 9 horas em ponto. Gente, estamos indo embora. Eu, Felipe e Walter Schlickmann. Eu e o Walter voltamos na próxima segunda-feira com mais uma edição do seu Bom Dia Cidade, trazendo um resumo de tudo que aconteceu. Deixa eu arrumar minha câmera que eu não estou nem aparecendo. Estava o Felipe olhando o celular dele lá. Façamos todos aí um excelente final de semana e na segunda-feira a gente volta trazendo todas as informações, um resumo completo do que aconteceu neste final de semana. Está chegando aí daqui a pouquinho às 10 horas da manhã, Zé Ideia com mais um Fora da Curva. Vai estar bem legal hoje também. E é isso, gente. Façamos todo um excelente final de semana. Segunda-feira a gente volta. E o Felipe volta na próxima sexta-feira. Não sei se aqui direto comigo ou vai ser gravado. Acompanhe a rede social do Felipe. Qual é teu arroba mesmo, Felipe? É Felipe, Filipe de Castro. De Castro. A gente está fazendo um trabalho bem legal, tanto no Instagram da rádio, quanto também no Instagram do Felipe. E a gente já vai dando lá, aguçando a sua curiosidade. Os recortes, como estão bombando os recortes, cara, principalmente no YouTube. Tá muito legal. bom, né? Tá bem legal. Tá gostando bastante. Então, é isso, gente. Bom final de semana. Fomos! A seguir, nossos apoios culturais. Jalmec Usinagens, serviços de qualidade e com profissionais bem qualificados.